Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, é motivo de imensa alegria, de imensa satisfação estarmos presentes aqui na Cefa, casa tão importante para a minha vida, trazendo muito conhecimento e mudanças tão necessárias ao meu espírito. O tema de hoje é o Espiritismo como filosofia de vida. Todas as histórias que eu vou contar aqui, vocês podem encontrar na obra Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Recomendo a leitura, livro excelente que nos traz grandes reflexões para a nossa existência. Logo no início desta obra, Neio Lúcio vem nos contar uma passagem onde Jesus estava na casa de Simão Pedro, junto com os outros discípulos. E conversa vem, conversa vai. A conversa já estava descambando por uma coisa não muito boa, quando Jesus interrompe a discussão, se dirige a Simão Pedro e faz a seguinte pergunta: Pedro, quando você quer levar o pescado até o mercado, como tu procedes? Pedro fala para Jesus: eu faço a separação dos peixes, levo aqueles que estão bons e aqueles que não estão bons eu não levo porque não vão ser comercializados, ninguém irá comprar. E ele continua: e o oleiro, o que faz? O oleiro vai pegar o barro, vai moldar o barro, vai colocar no forno, até o vaso ficar pronto para depois levar para ser comercializado. E ele continua perguntando: e o carpinteiro? Aí ele não vacila, né? O carpinteiro vai lavar a madeira, vai pegar o eixó, vai pegar o formão, o martelo, vai moldar a madeira para depois colocar à venda o seu produto. E Jesus se dirige a Pedro e fala: assim é conosco, assim é a nossa casa. Toda a construção, ela se inicia a partir da nossa casa. Ela se inicia a partir do nosso lar, do nosso trabalho. Nada se estabelece por si só. Como a minha mãe falava, né? As coisas não caem do céu. Quando a gente olha algo que está pronto, uma obra que está pronta, teve um trabalho que foi aplicado ali. Então, tudo começa no nosso lar, na nossa casa. E não necessariamente na nossa casa física, mas vai iniciar no nosso lar, que é o espírito. Então, um dos princípios básicos da filosofia de vida para o espiritismo nos diz que a gente não pode esperar a mudança do exterior. Evidentemente, nós queremos um mundo melhor, mas nós não vamos encontrar o mundo melhor através do exterior. Primeiramente, é necessário nós nos modificarmos as nossas disposições íntimas, fazer a chamada transformação moral, para a partir daí fazer a nossa construção, partir para a nossa evolução. Nada se estabelece por si só, exige um trabalho. A realidade está posta. Mas é interessante mostrar que, obviamente, a coluna central, o sustentáculo da doutrina espírita é o Cristo. E nós temos a vida de Cristo descrita nos mais diversos livros. Nós observamos a vida de Cristo também nas obras espíritas, através da psicografia, como no caso aqui que eu estou falando, Jesus no Lar. Mas por mais objetiva que a realidade seja, nós sempre vamos observar a realidade de forma diferente. Eu posso colocar aqui na frente um objeto concreto e pedir para cada um dos senhores e das senhoras me descrever como é esse objeto. Cada um vai descrever de uma forma. A mesma coisa vai se dar com Cristo.
nós observamos o Cristo a partir do nosso viés. Eu não consigo observar o Cristo como Chico Xavier observa o Cristo. Eu observo o Cristo através da minha vivência. Então, quando a gente olha os estudiosos de Cristo, alguns vão observar Cristo como um fenômeno sociológico, o Cristo como um fenômeno de mudança governamental, de política. Pode acontecer assim. Um religioso, muitas vezes, observa o Cristo através simplesmente da letra fria, do estudo. Um filósofo pode observar o Cristo através de discussões infindáveis, intermináveis, que não levam a lugar nenhum. Ou também, para a grande maioria das pessoas, nós observamos o Cristo enquanto aquele que vai nos dar uma sustentação quando aparecem as dificuldades nas nossas vidas. Então, Cristo foi encarnado. Cristo é concreto, mas cada um observa o Cristo a partir do seu viés. Um ponto fundamental e principal para essa transformação moral é nós compreendermos, sim, a Boa Nova. Nós compreendermos o Evangelho, mas não somente através da letra. Compreender o Evangelho de forma a vivenciar no cotidiano todos os ensinamentos que Cristo nos passou. Quando o Evangelho penetra no lar, ele amplia a nossa visão e progressivamente ele vai trazendo a nossa transformação moral, que não irá acontecer do dia para a noite. Essa transformação se dá de forma paulatina, devagar. Não acontece grandes revoluções no nosso interior. Mas, a cada encarnação que passa, a cada dia que passa, a nossa compreensão do Cristo vai se modificar. E que bom que ela se modifique. Porque eu não gostaria de estar hoje, aqui no século XXI, compreendendo Cristo como eu compreendia há 2000 anos atrás. Com certeza, falta muito ainda para nós evoluirmos, mas, aos poucos, nós vamos construindo e modificando a nossa visão do Cristo e permitindo que o Evangelho penetre no nosso lar. Chegue até as nossas mentes, mas também chegue até os nossos corações. No capítulo 3, Neio Lúcio vai nos contar uma história muito interessante e muito bonita que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Conta-se que Jesus estava reunido com os discípulos e algumas pessoas do povo quando uma senhora de nome Sara, que era esposa de um homem chamado Benjamim, e eles eram criadores de cabras. Criavam cabras. E Sara se dirige a Jesus e faz a seguinte colocação: olha, mestre, eu estou acompanhando as suas pregações, reconheço quão sublime é a Boa Nova, reconheço a necessidade de amar, eu reconheço a necessidade de perdoar, mestre, mas eu não consigo. Não tenho a capacidade de renunciar aos meus interesses próprios em relação por proveito de outro. Ainda não consigo perdoar as ofensas que são dirigidas a mim e à minha família. O que eu preciso fazer? Eu entendo, mas não coloco em prática, é muito difícil. Me diz o que eu posso fazer para mudar essa disposição e conseguir colocar em prática tudo isso que o Senhor prega de forma sublime. Nisso, Neio Lúcio conta que Pedro entra na conversa, se atravessa na conversa e fala: olha, minha amiga, é necessário que tu tenha a boa vontade para que consigas mudar as tuas disposições íntimas. E a esposa de Pedro vai e fala: tu precisa é da fé,
porque a fé ela vai transpor todas as dificuldades. E um silêncio se faz. O povo esperando o que Jesus iria falar para Sara. Jesus, de forma calma, se dirige a Sara e fala o seguinte: Sara, qual é a atividade principal da tua casa? E a Sara responde: olha, nós somos criadores de cabras. E Jesus faz outra pergunta para Sara: Sara, como vocês procedem para manter o leite que vocês recolhem das cabras diariamente? Aí a Sara fala o seguinte: mestre, para o leite ficar puro, nós temos que lavar o vaso cuidadosamente, a fim de tirar todas as impurezas. Porque se nós colocarmos o leite num vaso que não está limpo adequadamente, o leite todo vai apodrecer e a gente não vai conseguir comercializar esse leite. Aí Jesus se volta para Sara e fala o seguinte: assim deve ser conosco. O leite é o conhecimento divino que vocês têm desde o tempo de Moisés. Esse é o leite. E ele é puro. Acontece que nós precisamos lavar, higienizar, fazer a profilaxia do vaso, que são os nossos corações. Então, embora o conhecimento chega a todos nós, mas quando esse conhecimento entra em contato com as nossas sujidades, com as nossas dificuldades, esse conhecimento se torna viciado. Então nós precisamos lavar, higienizar os nossos corações, que é o vaso que vai receber este leite, que é puro, que é o conhecimento. E ao longo da história, Jesus fala: Moisés trouxe o conhecimento, mas os nossos corações ainda não têm a capacidade de absorver esse conhecimento como um todo, e aí nós acabamos muitas vezes deturpando, contaminando o conhecimento que é puro. E traz a seguinte frase no final da mensagem. Jesus fala o seguinte: o orvalho no lírio é um diamante celeste. O orvalho na poeira é uma gota lamacenta. O mesmo orvalho que cai no lírio pode ser um diamante, uma gota celeste, e o mesmo orvalho, quando cai na gota, na poeira, ele vai se tornar uma gota lamacenta. Então, uma das nossas necessidades primordiais é nos preparar o nosso espírito para que consiga receber na maior pureza possível os ensinamentos que o Mestre, que o Cristo nos traz. No capítulo 4, nós temos a história chamada A Lição da Semente, onde Jesus vai fazer uma analogia dizendo que a semente ela é semelhante, o reino de Deus, é semelhante à semente do trigo, que é pequenininha, muitas vezes é ínfima, e cai num solo. E essa semente, mesmo suportando a pressão do solo, mesmo suportando as adversidades do solo, ela cresce, ela germina. E essa semente, germinando, procura a luz, vai em busca da luz. E em procurando a luz, essa semente vai nos dar frutos. E Pedro pergunta para o Mestre Jesus: e aquelas pessoas, Mestre, que conhecem a importância da caridade, que sabem da importância da caridade para a vida e não fazem nada? Têm o conhecimento e não fazem nada. Aí Jesus se dirige a Pedro e fala o seguinte: olha, Pedro, são sementes que estão dormindo,
e ainda não conseguiram germinar. Mas mesmo essa semente que está dormindo e não consegue germinar, as tempestades irão movê-la. E as tempestades, os aguaceiros, irão mover essa semente e ela irá germinar um dia. As tempestades renovadoras. Então, muitas vezes, nós estamos renitentes, dormindo, não querendo a mudança, estacionados. Mas as tempestades renovadoras que surgem na nossa existência fazem muitas vezes sim a nossa mudança e que a semente germine. Então as dores, as necessidades que atingem a todos nós, muitas vezes modificam o nosso proceder. Todos nós aqui conhecemos pessoas que se modificaram através da dor. Pessoas descrentes, que não acreditavam em nada, e quando a dor chega, essa tempestade renovadora chega, ela move essa semente e leva que essa semente consiga germinar, sim. Então, as tempestades que chegam nas nossas vidas não são castigos divinos. As tempestades que chegam nas nossas vidas, nós devemos encarar como possibilidades de mudança no nosso proceder. Daí, bem-aventurados os aflitos, né? Como uma pessoa que passa por uma aflição vai ser bem-aventurada? Na verdade, aquele ou aquela que passa por uma aflição, por uma dor, que por mais pungente que ela seja, é uma possibilidade, sim, de renovação. É uma possibilidade, sim, que está colocada para a mudança das nossas disposições íntimas, para aquilo que nós chamamos de transformação moral. No capítulo 12, Jesus conta de forma bem-humorada, segundo o Lúcio, de uma forma descontraída, uma história. Jesus conta que apareceu em Nínive um homem muito bom, um homem que tinha diversas qualidades. E todo mundo falava muito bem desse homem pela cidade, até que essa história tanto circulou que chegou lá nos céus. E o pai, lá nos céus, olhou para esse homem e falou o seguinte: será que essa pessoa é merecedora de tanta distinção assim? Esse homem é tão consagrado para receber essa distinção? E mandou que os anjos enviassem 4 descobridores até esse homem. O primeiro descobridor era a necessidade. O segundo descobridor de homem era o dinheiro. O terceiro descobridor de homem era o poder. E o quarto e o último descobridor de homem era a cólera. Mandou esses 4 descobridores para ir ter contato com esse homem para ver se ele era bem distinto. Primeiro foi a necessidade. Chegou a necessidade até esse homem. A doença, as dificuldades, as brigas familiares, e ele se manteve impassível, agiu de forma correta. Conseguiu passar pelo descobridor da necessidade. O segundo descobridor, o dinheiro, foi até este homem. Quando o dinheiro chega, ele ganha uma fortuna, mas ele entende que aquela fortuna devia ser revertida, cria emprego, bota aquele dinheiro para funcionar, auxilia milhares de famílias, ele consegue vencer o dinheiro. O terceiro descobridor era o poder. O poder chega até este homem e ele compreende que o poder é transitório, que o poder é efêmero e trata a todos de forma igual, não se deixa levar pela ilusão do poder e consegue transpor o poder. Quando chega o quarto descobridor de homem, que é a cólera,
aí a coisa modificou. A cólera foi lá e começou a tocar o amor próprio dele. Começou a tocar nas questões privadas da vida deste homem, e esse homem se toma de cólera, xinga esse descobridor e não consegue passar pela prova da cólera. E aí nós vamos lembrar que quando Kardec pergunta aos espíritos qual era a maior dificuldade que nós temos na nossa existência, se a gente pudesse eleger a principal dificuldade na nossa existência, ele vai falar, o orgulho e o egoísmo que deriva do orgulho. Se nós, procurando o Espiritismo como filosofia de vida, temos que ter em mente, sim, que o principal, o maior obstáculo na nossa existência é vencer o orgulho, que todos nós temos em menor ou maior grau. Mas o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é reconhecido pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências. Então, quando nós temos o Espiritismo como filosofia de vida, nós temos a concepção que nós não somos santos, que nós todos temos dificuldades, que todos nós temos maus pensamentos o dia todo. Mas a disposição para combater estas dificuldades vão fazer com que se reconheça o verdadeiro cristão. E por fim, já encerrando, no capítulo 16, já falando da importância da caridade, capítulo 16, nós temos o auxílio mútuo, onde nos é contado pelo espírito Neio Lúcio que André, Mateus e Filipe dialogavam sobre as necessidades da salvação, o que era necessário para que as pessoas se salvassem, o que era necessário, e falavam das dificuldades, dos problemas da vida ali, quando Jesus interrompe esse diálogo e conta a seguinte história. 2 amigos atravessavam um vale e se fazia muito frio, com muito vento. Esses amigos já tinham uma certa idade e caminhavam a passos rápidos, porque se eles ficassem muito tempo expostos àquele frio, a morte poderia chegar àqueles 2 amigos. Quando eles estão caminhando rapidamente, no meio do caminho, eles encontram uma criança semi-morta, atirada no caminho, quase morrendo. Eles param, olham aquela criança e um fala, olha, vamos parar para auxiliar essa criança, vamos ajudar. E o outro fala, não, a gente não tem como parar aqui, se a gente parar, vai ser um peso a mais para a gente levar, e se a gente levar um peso a mais, talvez a gente nem consiga completar a jornada. Deixa a criança aí e vamos embora. A gente precisa viver. Este homem foi embora. O segundo se compadeceu daquela criança, parou alguns minutos ali, aconchegou a criança ao seu coração e foi caminhando na velocidade que ele podia. Perdeu o outro de vista. O outro se foi. E ele aconchegou a criança ao peito e foi, devagarinho. Algumas horas depois, ele chega na estalagem, em segurança, com aquela criança, e pergunta para o dono da estalagem sobre o amigo. Ele fala, não, aqui não chegou ninguém. Tu é o primeiro aqui a chegar com essa criança aqui. E aí eles fazem uma busca e descobrem que aquele homem caiu lá numa poça d'água e acabou morrendo sozinho ali. E Jesus conta que aquele homem sobreviveu em função daquela criança. Porque quando ele aconchegou aquela criança ao peito, o calor que emanava dela
sustentou ela, e o calor dele também, fez essa sustentação, os dois conseguiram chegar com vida. O auxílio mútuo. Se nós tivéssemos que eleger uma máxima dentro do Espiritismo, uma frase que resumisse a doutrina espírita, nós teríamos com certeza a frase: fora da caridade não há salvação. Não existe outra maneira, não existe outra forma de nós atingirmos a nossa plenitude espiritual sem vivenciar e sem praticar a caridade. E a caridade é algo que se impõe não sozinho. A caridade, ela se impõe em relação ao outro. Ajudando o outro, eu também estou me ajudando. Lembrando da caridade, BIP. O que é ser caridoso? Benevolência com todos. A palavrinha com todos aí que é um problema. É muito fácil ser bom com os meus amigos, ser bom com os meus familiares. Mas Jesus falou, benevolência não só com os teus amigos, benevolência com todos. Embora nós saibamos que o livro dos Espíritos nos diz que é impossível a gente ter o mesmo transporte de afeto, com uma pessoa que não gosta da gente e uma pessoa que gosta da gente. Mas não se deve pagar o mal com o mal, certo? Então, benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Não significa concordar com tudo que os outros façam. Não é isso. Mas compreender as imperfeições que os outros têm. Também lembrando da máxima de Jesus, que a gente não deve julgar para ser também julgado, certo? E perdão das ofensas. Ser bom, indulgente e perdoar, o BIP, é a máxima que nós temos na nossa existência. Nós crescemos com o outro. Para terminar, uma história me chamou muito a atenção. Eu estava assistindo um telejornal e esse telejornal estava falando, através de uma pesquisa, que hoje nós temos aproximadamente 19 milhões de brasileiros que estão no limiar da fome. 9% da população brasileira está passando fome hoje. Metade dos lares tem algum grau de insegurança alimentar. E aí eles foram fazer uma reportagem com uma mulher, sozinha, com um filho deficiente. Ele vivia numa cama, não caminha, não fala, e ela vivia com o benefício, que é pago pelo governo, salário mínimo, e, evidentemente, ela não tem como trabalhar porque já é um adulto, um homem de aproximadamente 40 anos, ele precisa de cuidados 24 horas por dia. E aí eu analisava aquela história e pensava assim, meu Deus, eu não sei se conseguiria passar 40 anos numa situação tão difícil e aguentar esses 40 anos vivendo essas dificuldades do dia a dia. Mas aí eu me lembro da história do auxílio mútuo. Com certeza, ela auxilia aquele filho. Mas, de alguma forma, aquele homem também auxilia. Porque, ajudando, ela também cresce. Quando Deus nos chamar, nós vamos apresentar as nossas obras. Cada um de nós, uma obra como ela faz,
talvez eu não seja capaz. Mas só é exigido de nós, Deus só exige de nós aquilo que a gente pode dar. E nós? Qual a nossa contribuição para a nossa melhora? Qual a nossa contribuição para a implantação do reino de Deus nos nossos corações? Talvez não possamos fazer muita coisa, mas o mínimo que a gente faça já é importante. Reflitamos e vamos agir no bem dentro das nossas possibilidades, tornando assim o Espiritismo como uma filosofia de vida tão importante para as nossas existências. Eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite. Vamos passar agora para a próxima etapa do nosso trabalho.